para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão. Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto e já você pegou aí um trechinho da análise que foi precisa do Edu Dracena, da derrota do Palmeiras pro Mirassol. Ele crava aí sim que o Palmeiras não jogou bem, mas a derrota ontem foi culpa do Carlos Miguel, que falhou feiosamente no segundo gol. Dentro da grande área, um goleiro grande do tamanho dele deveria ter saído. Então vamos acompanhar aí toda a reportagem e a análise completa do Edu Dracena. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos falar agora, Edu. Oh, até que enfim, O hein? Mirassol continua invicto em casa, no Maião. Fez 100 anos vencendo o líder do Campeonato Brasileiro, jogando bem. E King Naldo, amigo de Cicinho, foi muito elogiado por Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras tem o clássico, jogo atrasado, na Vila diante do Santos. O 9 de novembro de 2025 tinha um sabor especial para os torcedores do Mirassol. A data marcava o aniversário de 100 anos do clube e a festa só estaria completa se o presente fosse a vitória. Principalmente em cima de um grande time que é o Palmeiras, né? Mas a partida também tinha um peso grande para o Palmeiras. A vitória colocaria o Verdão em vantagem na tabela na busca pelo título. Questionado na coletiva, Abel se incomodou com a atuação do time. Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que temos de estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. E não era para menos. Dentro de campo, o Leão mostrou sua força em casa. Abriu o placar com menos de 2 minutos. Em uma bela jogada individual de Lucas Ramon, Gabriel aproveitou o cruzamento e colocou o time do interior na frente. Com mais posse de bola e controlando as ações do Palmeiras, o Mirassol marcava forte e, aos poucos, demonstrava que o aniversariante do dia não ia deixar ninguém estragar a festa. Nesse lance, Reinaldo bate para a defesa de Carlos Miguel. Já na casa dos 30 minutos, o Tigrinho foi quem mostrou suas garras. Walter tirou mal e Vitor Roque meteu uma bicicleta para deixar tudo igual no José Maria de Campos Maia. Gol de craque que vive um momento iluminado. O Mirassol respondeu em 2 chances que pararam em Carlos Miguel. O Leão seguia tentando e nessa cobrança de lateral, Reinaldo colocou a bola na cabeça de João Vitor na pequena área. O zagueiro só teve o trabalho de escorar para encerrar o primeiro tempo em 2-1. Na segunda etapa, Andréas Pereira, de bola parada, quase igualou o marcador, mas Walter defendeu bem. Na sequência, o goleiro do Mirassol defendeu mais uma, desta vez de Flaco Lopes. O Leão respondeu com Reinaldo no cruzamento e chegada perigosa de Alisson. Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues. Mas quem seguiu controlando o jogo foi o adversário. Vanais fechou a equipe e segurou o resultado, chegando à incrível marca de 16 jogos em casa, com 10 vitórias e 6 empates. Eu preciso dar parabéns para a minha equipe, porque o primeiro tempo nosso foi impecável. Em alguns momentos, só que a gente, no lance do escanteio, que a gente deu a gente estava tão bem no jogo que a gente se concentrou um pouco. E aí depois o jogo foi pedindo outras, teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com um time que está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. E esse resultado embola ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão, colocando Palmeiras e Flamengo com a mesma pontuação. A liderança fica para o time alviverde pelo critério de desempate, com uma vitória a mais que o time carioca. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Reinaldo, eu tô ficando
Depois que o Cicinho trouxe aquela camisa do Mirassol do Reinaldo, não sei não, ele ficou melhor ainda, hein? Aliás, elogiado pelo Abel, e quem é elogiado não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol, uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores e tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência com juventude. Você pega o Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Que ele tá jogando o Reinaldo jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque... O Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra, todos erraram, e o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade, veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente com a camisa do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque, tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato, daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras, não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renata. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil de jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa. E o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil. E jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem. Nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, né, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer. E aí você tem que correr atrás do resultado, e aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar. Aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão. Mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque. E o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular. E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o Clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né?
O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, o Palmeiras, aqui no Jogo Aberto, então, meu Deus. O senhor Palmeiras, o Palmeiras, o Tá, mas Mirassol... é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui, o Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora suspensão do Alan também. Então o trabalho peça Que vai estar bem perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Será que vamos ter outra noite mágica? Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira, para o jogo contra o Santos, não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa, a gente fala todos aqui. E depois a gente fala também de um certo jogo aí em Porto Alegre. Tava se desenhando bonito na foto. Empatou. E acabou E na Neoquímica Arena, nada? de fim de feira total, hein? Na Neoquímica nada? Também, já. Teve jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse jogo de ontem, que sinceramente não deu pra entender, não deu pra entender o que aconteceu com o Palmeiras. Ele entrou muito desligado, toma aquele gol logo de início do jogo. O Palmeiras foi muito abaixo, muito abaixo. Não, sinceramente, não dá pra entender. Cara, o Gomes falou sobre cansaço. Cara, pode até ser, né? Porque um jogo que não foi um jogo fácil, foi um jogo muito brigado contra o Santos no meio de semana. Mas, cara, a equipe não pode entrar do jeito que entrou em campo ontem, cara. Mesmo com o cansaço. É difícil, né, cara? É claro que a gente falar aqui, eu tô sentadinho aqui, né, gravando o vídeo, a gente tá assistindo, é diferente. Cara, mas não justifica o jogo que o Palmeiras fez ontem. Porque o Mirassol já vem jogando bem há muito tempo. Não é surpresa pra ninguém. Agora, do jeito que o Palmeiras entrou em campo, porque assim, perder pro Mirassol, claro que ninguém queria, mas era uma possibilidade. Tá bom. Mas o problema maior é ver a atuação do Palmeiras, que quase não brigou. Cara, no segundo tempo deu uma melhorada, sim. Mas não teve quase efetividade, cara. Não levou tanto risco assim ao Walter. Sabe? Então é isso que mais incomodou. Claro que méritos demais ao Mirassol. Excelente trabalho lá. Mas o Palmeiras fez um jogo extremamente abaixo da média. Por quê? Jogou contra o Cruzeiro cansado, chegando lá do jogo contra a LDU e não jogou abaixo igual jogou aí. Igual jogou ontem. Foi dentro de casa, tá bom, mas o cansaço é quase o mesmo, pô. Cansaço é quase o mesmo. Porque na quinta-feira jogou contra o Santos e não teve viagem. Não teve viagem igual teve da LDU de volta para São Paulo. Então, assim, sinceramente, foi uma noite para esquecer, né, cara? Fora o golaço do Tigrinho, que acho que foi o gol da rodada, enfim. É muito difícil entender, cara. Muito difícil. E o Edu Dracena vem trazendo aí um ponto que muita gente acabou nem tocando nesse assunto. Claro, ressaltou o trabalho do Mirassol e tudo, mas
eu concordo com ele, falha do Carlos Miguel, falha. O segundo gol é falha do Carlos Miguel. Como ele falou, cara, o goleiro é muito grande, 2,5 metros, se eu não me engano. A bola de lateral dentro da pequena área, irmão. O goleiro tem que sair, cara. Porque essa bola não tem uma intensidade de um cruzamento. Então ela tá ali tranquilamente pro goleiro, meu irmão, sair e encaixar essa bola. No ruim de tudo, socar. Não dá pra entender. É claro que o Carlos Miguel tem feito bons jogos, só que ainda falta ritmo, né, cara? Ainda falta ritmo. Então eu tenho dúvidas se o Everton ficando bem pouco antes aí da final, se ele não volta ainda esse ano. É claro que o Carlos Miguel tem muito futuro, cara. Mas a gente... Pô, o cara pra pegar ritmo de jogo na reta final do campeonato, sinceramente é complicado, cara. Complicado. O time todo foi abaixo ontem. Só que essa falha dele não ter saído no segundo gol, acho que custou muito caro. Custou muito caro. Porque se fosse um empate, cara, um pontinho, não estaria ruim. Pro jeito que o Palmeiras entrou em campo ontem, se conseguisse um empate, era heróico. Seria ótimo ter conseguido um ponto. Mas não aconteceu, né? Então eu quero saber de você que acompanhou aí o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda ou você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente traz aqui informação direto lá do nosso Palmeiras. Você que puder deixar aquele like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder também, para fechar o vídeo, deixar o hypar meu vídeo aí, ajude demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.